Como falamos da última vez, nós vamos desenvolvendo. E se alguém tiver alguma pergunta, alguém tiver alguma questão, algo que não ficou claro, ou uma curiosidade dentro do assunto, só levantar a mão, a gente para, dá a palavra, faz a pergunta, tá bom? Que é melhor do que a gente deixar aquele momento no final, porque às vezes não dá certo, né? Às vezes acaba indo direto e não tem oportunidade de sanar talvez alguma dúvida. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre a devoção mariana. Então nós vimos os 4 dogmas acerca da Virgem Maria, as 4 verdades de fé que a igreja crê sobre a Virgem Maria, e hoje nós vamos ver a devoção à Nossa Senhora. Nós poderíamos dizer também o culto à Virgem Santíssima, é algo mais abrangente, mas nós vamos nos focalizar na devoção. E principalmente naquilo que é a piedade, como nós vamos ver, principalmente aquilo que é a piedade. E algumas práticas, fundamentalmente, da piedade mariana. Bom, antes de mais nada, uma breve introdução sobre o sentido e o fundamento da devoção à Nossa Senhora. Devoção, o que significa, segundo Santo Tomás, é prontidão da vontade para prestar culto ao que se refere a Deus. Então, o que é devoção? É a prontidão da vontade para prestar culto ao que se refere a Deus. Então, a devoção é algo que, antes de tudo, brota da comunhão com Deus. Não há devoção sem intimidade, proximidade, comunhão de vida com Deus. Se não está Deus no meio, também não há devoção. Pode haver um devotamento, mas não há devoção. Isso vale para a Virgem Santíssima, claro, mas vale para tudo. Vale para os santos, vale para os anjos, vale para tudo. Me lembro uma vez uma missão, tinha um missionário na paróquia, e aí conversando com uma senhora e tal, uma senhorinha que foi rezar na igreja, e ela toda emocionada com a missão, com tudo que estava acontecendo, com as orações que ela estava fazendo e tal, toda feliz. Aí o missionário disse para ela: mas para a senhora ver, né? Deus é muito bom. E ela olhou para ele assim e falou: é mesmo. Imagina São Vicente. Se Deus é bom desse tanto, imagina São Vicente. Ela tinha um amor por São Vicente, era vicentina, né? Mas aí você imagina, essa senhora tem, né, a forma dela de viver a sua devoção. Mas o ponto central é, se Deus não é o centro, não tem verdadeira devoção. Eu vou acabar sempre colocando Deus em segundo lugar e ele vai desaparecer da minha devoção. E justamente não pode ser verdadeira e autêntica, porque senão se refere a Deus. O que está fazendo comigo? Toda devoção tem como objetivo levar o meu coração a ser capaz de cultuar ao Deus que dá sentido àquela realidade que eu estou observando. O fundamento poderíamos dizer fundamento bíblico até, da devoção à Nossa Senhora é a profecia, em primeiro lugar, a profecia que ela mesma faz. Quando no Magnífica, ela proclama que, de agora em diante, todas as gerações me proclamarão bem-aventurado. Porque o poderoso fez por mim maravilhas. O poderoso ter feito nela maravilhas é o que faz com que todas as gerações a proclamem bem-aventurado. Não é seus méritos, suas obras, suas façanhas. É a façanha de Deus nela, a obra de Deus nela, o que Deus fez nela. Por isso ela será proclamada assim por todas as gerações. E na igreja isso sempre foi fato. A igreja, desde sempre, desde os seus inícios, a igreja tem uma devoção particular pela Virgem Maria, que vai se estruturando, que vai se modelando ao longo dos séculos, mas nunca deixou de existir
Nunca houve um momento em que não havia. O próprio fato de Pentecostes, a Virgem Santíssima em oração junto com os apóstolos, o próprio fato da igreja se reunir ao redor de Maria, depois da ascensão do Senhor, o próprio fato de o próprio Cristo ter dado à Virgem Santíssima para que João guardasse. O termo no Evangelho de João, quando Jesus diz, eis aí a tua mãe, e o evangelista diz, e o discípulo a acolheu consigo, terminologia em grego, na verdade, significa o discípulo a recebeu entre as suas coisas. O discípulo a recebeu como sua pertença, sua posse, seu patrimônio, nós poderíamos dizer. Ou seja, ele a recebe como o seu tesouro, a sua riqueza, aquilo que ele tem. Ele recebeu a Virgem Santíssima entre isso. E assim, a igreja sempre. O culto na igreja, culto no cristianismo, ele se divide em 3 formas específicas. Na verdade, 2. Vamos partir disso. 2 formas de culto distintas na igreja. Isso, para Jesus, já está até aqui no quadro, né? Para Jesus, o que é? Então, esse verde acho que não vai ficar bom, não. Isso. Então, é latria e dulia. São as 2 formas de culto na igreja. Latria, esse termo você já escutou associado a um outro. Quando alguém fala da idolatria, é a adoração dos ídolos. O que é latria, portanto? Latria é a adoração. É o culto alto que o homem presta a Deus e só. A adoração que Deus recebe da criatura racional. Então, é a latria. O que é a dulia? Dulia nós poderíamos traduzir com veneração. A veneração existe na igreja a essa devoção, como nós falamos no início, ou seja, tudo aquilo que se refere a Deus. Eu posso venerar as coisas, as pessoas, as realidades que se referem a Deus. Então, o culto de dulia se refere a pessoas que, por causa de Deus, merecem esse culto da igreja. Então, os santos, os anjos, é o culto de veneração. Por que eu não falei logo de uma vez então veneração? Porque justamente a veneração é uma coisa que nós podemos ter também por realidades. A realidade sagrada merece a nossa veneração. Então, a veneração a uma pessoa que é muito importante, uma pessoa que realmente merece o nosso respeito e a nossa veneração. Veneração vem de vênia. Vênia é o ato de inclinar-se diante de algo ou alguém. Então, a veneração é aquilo que nós damos a pessoas, coisas, realidades. Agora, a dulia é uma forma de culto. Então, o culto prestado a tudo aquilo que se refere a Deus, todos aqueles que se referem a Deus. Anjos, santos, mas nunca a Deus. A Deus, a adoração. Ele, a adoração. Dentro da dulia, na verdade, entre a dulia e a latria, poderíamos dizer, aí existe uma outra forma de culto, que é bem específica, que é a hiperdulia. Hiperdulia significa que está acima da dulia, sobre a dulia. Por que hiperdulia? Porque é mais do que a simples dulia. A quem vai o culto de hiperdulia na igreja? A Virgem Maria. A Virgem Santíssima, a igreja reserva, então, esse culto dentro da dulia, porque ela nunca será adorada na igreja, nunca. Mas a igreja também percebe nela a criatura mais excelente que existe.
Santo Agostinho, falando da relação entre Maria e a Igreja, ele diz justamente que a Virgem Santíssima, ela está no corpo místico, que é a Igreja. Ela faz parte, ela também é membro do corpo da Igreja. E ele vai completar dizendo, um membro excelentíssimo, único, ímpar, mais um membro. Então, de fato, no rol dos santos, poderíamos dizer, está a Maria, que ela também é uma santa, ou seja, uma criatura santificada pela graça de Deus. Mas não há comparação entre os méritos de santidade de Maria e os méritos de todos os demais santos. A sua posição diante de Deus, ela é única. Portanto, reserva-se à Virgem um culto particular, que é o culto, nós poderíamos chamar e chamamos, hiperdulia. Ok? Sim. Isso. E aí, esse é o ponto. São José, ele entra na adulia ou na hiperdulia? E aí é um ponto que, entre os teólogos, se procura uma terminologia, um lugar específico para São José, diferente. Mas aí já é mais, vamos dizer assim, mais devocional. Já não é tão, alguém reclamaria comigo, mas já não é tão teológico. Porque justamente o que a gente percebe é que é muito mais pelo afeto que se tem a São José, pela sua importância, do que pelo fato mesmo do mérito de São José. Porque se nós comparássemos o mérito de Maria em relação a todos os santos, não dá para dizer o mesmo, entendamos bem, mas não dá para dizer o mesmo sobre São José. Por mais que ele seja o pai de Jesus de fato, né, sobre essa terra, mas a sua participação na obra da redenção, a sua participação no mistério de Cristo, ela é diferente. Ela é diferente daquilo que foi a própria Virgem Maria. Claro, um lugar específico São José tem na igreja, isso é bem óbvio. Mas, nesta lógica aqui, não necessariamente ele teria que ter uma outra classe de culto a ele prestado. Né? Mas, como eu disse, muitos defendem justamente essa possibilidade. Então, é uma questão que ainda está em discussão. Vamos ver, né, como é que vai ser o futuro da teologia, o futuro do magistério. Ok? E, como dizíamos também no início, rapidamente, a devoção à Virgem Maria, então, ela vai se condensar, particularmente, em dois elementos, duas categorias. Primeiro é da piedade popular e depois do culto litúrgico. Então, a piedade e o culto. Nós não vamos nos debruçar sobre o culto à Virgem Maria, o culto litúrgico à Nossa Senhora. Quando nós tratarmos de liturgia, que será mais à frente, aí nós vamos reservar um momento para poder falar sobre Nossa Senhora na liturgia. Então não é agora, vamos ter oportunidade de falar sobre isso depois. Então vamos nos concentrar sobre a piedade. E dentro da piedade, o que seria a piedade mariana? Os atos, as atividades, as práticas devocionais não litúrgicas em relação à Virgem Maria. E aí, então, nós vamos ver alguns exemplos, e a partir desses exemplos vocês vão também entendendo aquelas que você conhece e que não estão aqui. Então, nós vamos ver particularmente, primeiro, a Ave Maria. Então, se fosse falar de piedade popular, vamos falar sobre a devoção à Nossa Senhora. Impossível não passar pela Ave Maria, talvez seja a prática mais difundida na igreja sobre Nossa Senhora. Então, brevemente, como tudo vai ser breve, né? Brevemente, a Ave Maria, ela por muito tempo, e ainda hoje talvez não tão conhecida mais assim, mas ainda hoje por muito tempo, conhecida como saudação angélica. Por quê? Porque justamente o fundamento ali, a primeira parte, essencialmente, da Ave Maria, e aquilo que inclusive dá nome à Ave Maria, é a saudação do anjo à Nossa Senhora na Anunciação. Então ali,
dali brota a oração da Ave Maria. Então, antes de qualquer coisa, a saudação do anjo, a Virgem Maria na encarnação do Verbo. Depois, a segunda parte da primeira parte é a exclamação, a exultação de Isabel, diante da Virgem Santíssima que vem lhe visitar. Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Depois vem a segunda parte da Ave Maria, que é toda ela incrustada com a tradição da igreja. E aí, bom, vamos ver um pouco dessas partes e também da história para a gente ter mais claro. Então, a devoção a falar, a saudar de novo Nossa Senhora com as palavras do anjo é algo antiquíssimo na igreja. Virgem no canto, toma cuidado. Isto. Pronto. Acontece. Então, ganhou um chocolate, viu? Que quando isso acontece, você ganha um chocolate, que é o prêmio. Nesta oração, a introdução do nome Maria, nós encontramos na Síria do V século. Porque, não sei se você já reparou, mas no Evangelho o anjo não chama o nome dela. No Evangelho o anjo diz, alegra-te, né? Porque não é ave, nós já falamos disso antes, né? Então, alegra-te, cheia de graça. Então, foi a igreja que introduziu o nome. Então, ave, cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça. Então, a introdução do nome de Maria na oração se deu, nós encontramos o primeiro registro na Síria do V século. Depois, vem a continuação com a saudação de Isabel, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, ponto. A introdução do nome de Jesus aqui se deu por volta do ano 1000, aproximadamente no 11º século, então, nós temos ali a introdução do nome de Jesus, que também não está no Evangelho, claro, né? Está a introdução do nome de Jesus. Aqui estamos desenhando a Ave Maria como nós conhecemos, ou seja, como que ela foi se construindo. E aqui abro um parênteses que deveria ter precedido toda a história, só para entender. A igreja, bom, estamos agora na época de eleição do Papa, é uma coisa que nos faz refletir bastante, né? A igreja tem 2000 anos. Tem 2000 anos. 2000 anos é muito tempo. 2000 anos é muito tempo. Os nossos irmãos separados, infelizmente, não sabem direito o que é isso. Mas são 2000 anos de tradição. Então, as coisas na igreja não é uma pessoa que senta numa salinha com papel e caneta e fala, vou fazer. E aí todo mundo vai fazer o que eu estou fazendo. Isso não acontece. As coisas na igreja vão se desenhando ao longo de anos, séculos. E hoje nós somos herdeiros de uma tradição secular e milenar em alguns casos. Portanto, entender que aquilo que nós temos é uma herança riquíssima de 2000 anos de cristianismo, de 2000 anos de história da igreja. Isso tem que primeiro nos encher de orgulho, por estarmos na igreja de Cristo, mas também tem que nos tornar humildes. Isso é importante, nos tornar humildes, para nós entendermos, bom, na hora que eu estiver olhando para alguma coisa na igreja, não importa o que seja, eu achar que não deveria ser assim, é bom eu primeiro pensar bem, se eu realmente sou o ser mais iluminado que 2000 anos de cristianismo já viu. Então, ter essa consciência, realmente é o caso, ou seria melhor eu procurar ler um pouquinho mais, conversar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais, para depois tirar alguma conclusão. A introdução, portanto, da segunda parte da oração da Ave Maria, Santa Maria, a exclamação a Nossa Senhora, Santa Maria. Nós vemos, Santa Maria, Mãe de Deus, nós vemos no século XIII. E o primeiro registro que nós temos no Ocidente é de Ildefonso de Toledo, Santo Ildefonso de Toledo.
E a expressão Maria, Mãe de Deus, é herança do Concílio de Éfeso, que nós já vimos, já passamos por ele, o Concílio de 431, o Concílio de Éfeso, que declarou, se concentrou sobre a divindade de Cristo e, consequentemente, também sobre a maternidade divina de Maria. A expressão rogai por nós aparece primeiro em Lorenzo Giustiniani, em 1477. O acréscimo da expressão nós, pecadores, intercede por nós. Depois, intercede por nós, pecadores. A introdução desse pecadores aparece mais à frente, num breviário cartucho do século XVI. Agora, e na hora da nossa morte, nós já temos essa expressão que ela reze por nós na hora da nossa morte, com o devido amém em Clemente VII, o Papa, né? Papa Clemente VII, em 1536. O breviário romano, portanto, emanado por Clemente VII nessa data. Portanto, essa é, diríamos nós, a história da composição da Ave Maria. Porque, justamente, como dizíamos, é importante para nós sabermos que não é uma oração que é feita ali numa mesa. Ela foi sendo construída pela história da igreja para honrar Nossa Senhora. Qual que é a oração mais antiga do altar da Nossa Senhora? Como nós vimos, a Ave Maria, nós temos o registro a partir do século V. Então quer dizer que nunca se rezou a Nossa Senhora antes disso? Não tem nenhuma oração composta antes disso? Tem. Em 1927 foi descoberto um papiro no Egito que continha uma oração datada do século III. A oração mais antiga de Nossa Senhora, que nós a conhecemos, no nome dela em latim, a Subitum Praesidium, que também nós podemos dizer a vossa proteção. É a oração que reza a vossa proteção. Recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Essa é a oração mais antiga que a igreja tem a Nossa Senhora. Vamos colocar o nome aqui, né? Porque às vezes você quer pesquisar, mas se colocar a vossa proteção vai aparecer com certeza. Aqui, ó. Tem que usar o verde, não veio. Subitum Praesidium. Ó, volta para cá. Bom, a oração da Virgem Maria, como vimos, a oração da Ave Maria, como vimos, é uma oração particularmente bíblica, mas também muito direcionada à tradição da igreja. E, fundamentalmente, o objetivo dela, a beleza da oração da Ave Maria, está na saudação que a igreja faz, usando as palavras que o anjo Gabriel e Isabel disseram à Nossa Senhora. Então, difícil imaginar uma saudação mais perfeita à Nossa Senhora do que aquela que o próprio Deus lhe fez. Porque quando o anjo vai e anuncia, ele não está ali simplesmente usando palavras suas. O anjo faz exatamente o que Deus quer que ele faça. Então, as palavras que o anjo dirige a Nossa Senhora são as palavras que Deus, naquele momento, queria dirigir a ela. Falando da Ave Maria, vamos gastar um minutinho também falando do Rosário. Então, a oração do Santo Rosário. Antes de mais nada, a origem do Rosário. O fundamento, podemos dizer assim, da prática do Rosário, bom, vamos pegar o que é o Rosário. O Rosário, ele é a repetição por várias e várias vezes da Ave Maria. Depois tem a intercalação com o Pai Nosso, Glória ao Pai, como nós conhecemos hoje, né? Como eu disse, nada nasce de um catapulta sobre o colo de alguém e ele começa a fazer.
Então, o rosário também foi construído ao longo dos séculos. Mas é a repetição constante da oração da Ave Maria. No Oriente, onde a igreja começa, no Oriente do planeta, é muito comum a oração de repetição. Até hoje. Tantos monges têm esse costume de repetir. Repetir várias vezes uma frase, repetir várias vezes uma parte de um poema, um versículo de um salmo, né, os monges cristãos, né, principalmente. Esse costume de repetir palavras, porque a repetição, primeiro que acalma o coração, acalma a alma, a mente, vai sendo acalmada por aquela repetição. Isso é uma questão psicológica bastante simples, que hoje a gente entende, claro, né? Antigamente eles viam o fenômeno, mas hoje a gente entende o que está por trás. Exemplo, quando você quer fazer nada. Por exemplo, você está na frente da televisão e você quer assistir alguma coisa, você está lá no seu streaming, lá passando e caçando alguma coisa. Daqui a pouco você cai em cima de um filme que você nunca viu, mas você queria ver. Mas aí você para e pensa, nossa, mas eu não estou afim agora. E do lado tem um filme que você já viu ele 10 vezes. Aí você, eu estou afim de relaxar, sabe? Aí para relaxar, qual que você vai escolher? O filme que você já viu. Mas isso é uma questão psicológica. Se eu já vi o filme, meu cérebro entende que eu não vou ter surpresas. Eu não vou passar por nenhum apuro. Então eu vou simplesmente, passivamente, receber aquela informação. E isso é entendido como relaxamento. Então, justamente, quando eu não tenho surpresas, quando é uma repetição, quando a própria oração faz isso, nosso cérebro, de certa forma, também descansa. E a alma vai aderindo àquela verdade. Então, ao dizer aquele salmo várias vezes, aquela verdade vai se consolidando dentro do coração. A liturgia das horas que nós temos, a liturgia das horas, ela foi feita, ela está composta e ela dura para sempre. Então não chega de 10 em 10 anos, você precisa, não, eu tenho que trocar minha liturgia das horas, que já venceu, eu já li tudo. Mas é isso mesmo, vai ler tudo e vai ler o resto da vida e você vai decorar aqueles salmos. Não sei se alguém já falou, bom, isso entra mais na questão de liturgia, né? Mas na liturgia das horas, a oração da noite, antes da gente dormir, a oração das completas. Nas normas que regem a oração das completas, tem inclusive algumas indicações para quem reza de cor as completas. Porque as completas são 5 formulários, são 5 formas de oração, 5, né? São 5 para os dias de semana e 2 para sábado e domingo. Então, 7 formulários para a vida inteira. Não vai alterar, não vai aparecer uma coisa nova, não vai ter uma atualização no aplicativo. É aquilo ali. Então você pode acabar decorando as orações. E isso, inclusive, é previsto pela norma que isso pode acontecer. Então se dá indicações de como isso acontece. Bom, isso para dizer o quê? A repetição faz parte da vida humana, como também faz parte da vida de oração. Faz parte da nossa vida de oração e piedade. O monaquismo irlandês, isso na Idade Média, no início da Idade Média, o monaquismo irlandês, ou seja, os monges da Irlanda, aquele país que fica em cima lá da Inglaterra, eles já tinham o costume de rezar os 150 salmos. Alguns mosteiros faziam isso todos os dias. Todos os dias rezar os 150 salmos. Em outros, e isso é a prática que se difundiu com mais facilidade, rezar a cada semana. Então, dividir na semana os 150 salmos do saltério contido na Bíblia. E muito rapidamente, esse costume ganhou a população. Então, as pessoas também rezavam, os leigos também rezavam. Mas só que muitos não tinham condições de rezar porque eram analfabetos. Então, os próprios monges, eles transferiram essa devoção de rezar os salmos todos os dias, os 150 salmos, para os mais humildes, os mais simples, para que eles rezassem 150 Pai Nossos. Então, ao longo do dia, rezar 150 Pai Nossos, em memória dos 150 salmos. Então, eu não rezo porque eu não sei ler.
mas eu estou rezando em memória desses 150